Meus amados irmãos, vamos ficar de pé, por favor, para ter uma palavra de oração, antes de ouvirmos a palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos, damos ações de graças pela oportunidade que nos dás de estar na tua adorável presença, louvando e bendizendo o teu nome, pelas tuas maravilhas, pelo teu poder, graça e amor para conosco. Te louvamos também pela tua palavra, Senhor, porque ela é fiel e verdadeira, e ela é fiel e digna de toda a nossa aceitação. Por isso, nesta tarde, fala aos nossos corações. Traz a tua palavra às nossas vidas no poder do Espírito Santo. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar-vos, meus amados irmãos. Gostaria de ler convosco um versículo na primeira carta de João, capítulo 2 e verso 1. Primeira carta de João, capítulo 2 e verso 1. E eu chamo a vossa preciosa atenção para aquilo que a palavra de Deus nos diz neste versículo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. A Bíblia emprega entre outras, quatro palavras principais para pecado. Uma delas é errar o alvo. Quando pecamos, nós erramos o alvo para o qual Deus nos criou. A segunda palavra é dívida. Lembram-se que na oração do Pai Nosso, Jesus não empregou a palavra pecado, mas empregou a palavra dívida. Perdoa as nossas dívidas. Cada vez que pecamos, nós contraímos uma dívida para com Deus. Porquê? Porque nós devemos a Deus a guarda ou a obediência aos seus mandamentos. Quando falhamos, nós estamos contraindo uma dívida para com Deus. E é importante nós pensarmos nisso. Pecado é uma dívida. Cada pecado que cometemos é uma dívida que nós contraímos para com Deus. A terceira palavra que encontramos na Bíblia para pecado é queda. Queda significa que quando pecamos, espiritualmente, nós caímos. Entramos em queda por causa do nosso pecado. E a quarta palavra que nós temos para pecado é derrota. E isto é significativo para cada um de nós. Cada vez que alguém peca, está entrando em derrota. Está a ser derrotado. Por isso Jesus veio exatamente para nos livrar do poder do pecado, da culpa do pecado, e um dia, na glória, nós seremos salvos da presença do pecado. Mas a Bíblia diz-nos que, como nós acabamos de ler, que estas coisas vos escrevo. Portanto, a palavra de Deus foi escrita para nós não pecarmos. Já o salmista dizia, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Portanto, a palavra de Deus, entre outras coisas, foi escrita, foi produzida pelo Espírito Santo, como os irmãos sabem, para nós não pecarmos. Mas todos nós sabemos, e a Bíblia também contempla essa realidade humana, nós somos propensos a falhar. Somos propensos a contrair uma dívida para com Deus, a errar o alvo, a cairmos ou a sermos derrotados. Por isso, nós lemos, se alguém pecar. E nesta tarde, eu gostaria de chamar a vossa atenção, quando nós pecamos, o que é que nós devemos fazer? Portanto, a Bíblia foi escrita para nós não pecarmos. Mas na nossa fragilidade humana, nós estamos sujeitos a pecar. Então, o que é que o crente, o que é que nós devemos fazer quando pecamos? E eu queria chamar a vossa atenção para quatro coisas muito importantes, necessárias para o crente quando
cai em pecado quando desobedece a Deus, porque pecado também é desobediência. E a primeira coisa é que nós devemos pedir a Deus que sonde os nossos corações. Primeira coisa importante, Senhor, sonda o meu coração. Porque o nosso coração pode enganar-nos. Como os irmãos sabem, a Bíblia diz que enganoso é o coração mais de todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Nós podemos falhar para com Deus e mesmo assim o nosso coração nos enganar, porque o nosso coração é enganoso. Por isso nós temos que pedir a Deus que sonde os nossos corações, para ver se há algum caminho errado na nossa vida. Meus irmãos, às vezes nós não conseguimos detectar algum caminho, porventura, errado na nossa vida. O salmista estava nessa mesma situação quando ele dirigiu-se a Deus desta maneira: sonda-me, ó Deus, sonda-me. Isto é, põe a tua sonda na minha vida, no meu coração, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Se há alguém que pode conhecer os nossos corações, é Deus. Conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Portanto, nós temos necessidade de pedir a Deus, tal como o salmista fez, de sondar os nossos corações, porque só Ele conhece perfeitamente os nossos corações e porque nós temos um coração enganoso. Devemos pedir a Deus que nos examine. E a Bíblia diz que o Senhor sonda verdadeiramente os nossos corações e nos conhece. O salmista acrescentou: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Quantos dão glória a Deus por isso esta tarde? Nós temos um Deus que sonda os nossos corações. Temos um Deus que conhece os nossos corações. Portanto, nada pode estar escondido aos seus olhos. Nada, meus irmãos. É uma ilusão quando pensamos que podemos ocultar alguma coisa aos olhos de Deus. Não podemos, porque Ele sonda e Ele conhece perfeitamente os nossos corações. Daí a necessidade que nós temos, quando falhamos, quando pecamos, de pedir a Deus que sonde os nossos corações. Em segundo lugar, quando falhamos diante de Deus, quando pecamos, irmãos, outro aspecto muito importante e necessário para nós é não devemos esconder o nosso pecado. Se é mau pecar, é pior ainda quando escondemos o nosso pecado. Não adianta esconder o nosso pecado. Esconder o nosso pecado leva-nos de derrota em derrota. Para nós alcançarmos vitória, nós não podemos esconder o nosso pecado. Posso ouvir um amém dos irmãos? Ao Senhor, nada podemos esconder. Nada, irmãos. Ele conhece perfeitamente. E não há criatura, diz a Bíblia, alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas, note, todas as coisas, não é algo relativo, é algo absolutamente absoluto. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, não adianta esconder diante de Deus o nosso pecado. Diante de ti, diz o salmista, puseste as nossas iniquidades, à luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Eles podem estar ocultos ao rosto dos outros, mas nunca estarão ou ficarão ocultos aos olhos de Deus. Porque Ele conhece perfeitamente a nossa vida, o nosso viver, o nosso procedimento, a nossa maneira de andar. Porque os seus olhos, diz Jó, porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um e Ele vê todos os seus passos. Meus irmãos, vejam como a Bíblia é bem clara neste aspecto. Diz que Deus vê todos os nossos passos. Não há
passos, não há atitudes que tomemos, não há situações pelas quais nós passemos que não sejam do conhecimento de Deus. Se tentarmos, por consequência, se tentarmos encobrir o nosso pecado, nunca prosperaremos. Nunca teremos prosperidade nos caminhos do Senhor e não alcançamos a sua misericórdia. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Portanto, meus irmãos, se queremos alcançar vitória quando falhamos, quando pecamos, nós não devemos esconder o nosso pecado. Porque é inútil fazer isso, na medida em que estamos a tratar não com a igreja, não com o pastor, não com os irmãos, estamos a tratar com aquele que conhece e sabe muito bem todos os nossos passos e toda a nossa vida. Se encobrirmos os nossos pecados, seremos atormentados pela má consciência. Esta foi a experiência do salmista. Quando ele tentou ocultar o seu pecado e não o quis confessar ao Senhor, ele teve esta experiência. Vê do que a Bíblia diz. Enquanto guardei silêncio, por outras palavras, enquanto ocultei o meu pecado, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém. Portanto, irmãos, esta é uma expressão poética para dizer que enquanto o salmista encobriu o seu pecado e não o confessou, ele viveu com má consciência, viveu atormentado. Quem peca e não confessa o seu pecado, vive com má consciência. E nós não temos, meus amados irmãos, necessidade de viver com má consciência quando falhamos. Nós devemos, com a graça e pelo amor e pelo poder de Deus, reparar o pecado da nossa vida. E não escondê-lo, porque isso irá trazer má consciência, irá trazer falta de paz, desassossego a cada um de nós. Em terceiro lugar, nós devemos confessar o nosso pecado. Confessar. Não é tragédia nenhuma confessar o pecado. A tragédia é ocultá-lo. Confessar o pecado é na confissão do nosso pecado que está a nossa vitória. Quando o crente está disposto a confessar o seu pecado e não ocultá-lo, aí o crente alcança vitória. E devemos confessar o nosso pecado porque, irmãos, quando pecamos e se somos realmente homens e mulheres de Deus, logicamente que nós sentimos tristeza pelo pecado. Quem nasceu de novo, quando peca, sente tristeza pelo pecado. E isso também é um dos sintomas de que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Porque, embora sendo novas criaturas, nós ainda estamos sujeitos a pecar. E quando pecamos, nós sentimos tristeza e aflição. O salmista diz também, confesso a minha iniquidade, ou o meu pecado, entristeço-me por causa do meu pecado. E o pecado deve causar em nós, e causa em nós, tristeza. Tristeza porque ofendemos a Deus. Tristeza porque desobedecemos a Deus. Tristeza porque caímos, erramos o alvo. Porque somos derrotados quando pecamos. E isso deve causar tristeza. E para alcançarmos a misericórdia de Deus, nós precisamos confessar o nosso pecado. Meus irmãos, Deus não faz vista grossa ao nosso pecado.
Deus exige que nós confessemos o nosso pecado para sermos restaurados e termos vitória no nome dEle e pelo poder dEle. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Deus traz à nossa vida a sua misericórdia. Nós experimentamos a sua misericórdia quando estamos dispostos a confessar a Ele o nosso pecado. E devemos confessar também para sermos purificados da mancha do pecado. Porque o pecado não só causa culpa, mas o pecado também mancha a nossa vida aos olhos de Deus. Daí a necessidade de nós confessarmos, para alcançarmos purificação para a mancha, para a sujidade, para a nódoa, digamos assim, que o pecado causa na nossa vida. Se confessarmos, diz João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meus irmãos, nós temos um Deus fiel e justo, amém? Quando confessamos, o Senhor está pronto a perdoar. E que bênção, que vitória, quando nós sentimos o perdão de Deus na nossa vida. Ele perdoa os nossos pecados e também nos purifica de toda a injustiça. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado. Meus amados, eu queria chamar a vossa atenção para isto. Nós, como crentes, não temos necessidade de andar manchados com o pecado. Nós não fomos salvos para andar manchados com o pecado. Quando aceitamos Jesus, somos perdoados e somos libertos. Mas ainda falhamos. E quando falhamos, devemos confessar ao Senhor a nossa falta, o nosso pecado, a nossa desobediência, para sermos purificados de toda a injustiça. Amém? Para que o Senhor se compadeça de nós e apague os nossos pecados ou as nossas transgressões. Quando confessamos. E nós temos o salmo de contrição, o salmo do pecador contrito, que é o Salmo 51, quando Davi se dirige a Deus, depois de que ele reconheceu o seu pecado. Lembram-se que Davi cometeu um duplo pecado. Ele, para esconder o primeiro pecado, cometeu um pecado ainda pior. E às vezes é assim, o crente, ao procurar esconder o seu pecado, ele pode cair num pecado ainda pior. Foi o que aconteceu com Davi. Mas Deus enviou o profeta Natan com uma mensagem para Davi. E eu acredito que nesta noite Deus está aqui enviando uma mensagem para cada um de nós também. Não é por acaso que estamos a pregar o que estamos a pregar. Eu não conheço a vossa vida, não conheço os vossos corações, mas Deus conhece. Deus sabe como os irmãos estão, Deus sabe como é o vosso comportamento, Deus sabe como é a vossa vida, assim como Ele sabia como era a vida de Davi. Talvez Davi pensava que ninguém sabia, as coisas iam andando, à maneira dele, aquilo que ele fez em oculto, ninguém sabia. Isso estava errado. Deus sabia o que Davi tinha feito. E enviou o profeta Natan, que depois de lhe contar aquela parábola, Davi ficou impressionado e disse: quem é esse homem? E Natan disse: esse homem és tu. Apontando para Davi o seu pecado. Esse homem és tu. Natan arriscou a cabeça dele. Porque se Davi não fosse um homem inclinado ao arrependimento, como todos nós devemos ser, a cabeça de Natan tinha saído naquele momento.
Mas Davi reconheceu o seu pecado. E escreve o salmo da sua contrição e da sua confissão, dizendo: contra ti somente pequei e fiz o que é mau diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Portanto, o que ele quer dizer: Senhor, quando tu apontaste o meu pecado, tu és justo a fazer isso. Isso foi verdade, porque eu pequei. E ele é levado a confessar o nosso pecado. E não só, meus irmãos, a confissão do pecado traz purificação espiritual, mas a confissão do pecado pode trazer-nos saúde física e saúde espiritual. Amém? Muitas vezes, nem sempre, cuidado, nem sempre, quando temos alguma doença, significa que nós pecamos. Mas nós podemos contrair alguma doença como resultado do nosso pecado. Nem sempre, nem nunca. Pode acontecer, como forma de Deus chamar a nossa atenção e dar-nos oportunidade, no meio da nossa circunstância adversa, para podermos fazer aquilo que nós precisamos fazer, que é confessar o nosso pecado, para que Ele nos perdoe e nos purifique. É Tiago que diz: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A súplica do justo pode muito em seus efeitos. E aqui, meus irmãos, o pecado é quando nós pecamos contra alguém, nós devemos estar prontos a confessar o nosso pecado, a reparar a nossa vida, para mantermos a nossa comunhão uns com os outros e também a nossa comunhão com Deus. Amém? E por último, algo que é necessário que o crente faça quando peca é abandonar ou deixar o seu pecado. Nós precisamos, irmãos, de abandonar ou deixar o nosso pecado quando falhamos. Nós já lemos e voltamos a ler: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa. Nós não podemos apenas confessar, não devemos apenas confessar o nosso pecado. Nós precisamos de confessá-lo e abandoná-lo. Porque é quando confessamos e abandonamos o nosso pecado que nós alcançamos a misericórdia de Deus. Não é confessar para continuar no pecado. É confessar aquilo que falhamos, aquilo que erramos diante de Deus, para abandonar o pecado. Não somente confessar, mas abandonar o nosso pecado. Abandonar a vida de pecado. Ninguém, Senhor, disse ela. Sabem quem disse isto? Foi aquela mulher apanhada em adultério. Ela estava diante dos seus acusadores, e os seus acusadores, mediante aquilo que Jesus escreveu, desapareceram. E ela ficou só diante de Jesus. E Jesus perguntou-lhe: onde estão os teus acusadores? E ela disse: ninguém te acusou? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus declarou uma coisa muito importante. Às vezes, meus irmãos, nós temos uma ideia não completa das coisas que a Bíblia nos ensina, e isso pode trazer e traz prejuízo à nossa vida espiritual. Porque às vezes nós dizemos: Jesus perdoou a mulher pecadora. É verdade que perdoou a mulher pecadora. Mas Ele não só a perdoou, Ele também a exortou. Amém? Ele teve uma palavra de perdão para com ela, mas teve também uma palavra de exortação. Vê o que Jesus disse: eu também não te condeno. Agora vai e abandona a tua vida de pecado. Amém. Eu estava lembrando de uma mulher que, a Neves Ferreira, aceitou Jesus como seu Salvador. Ela foi aconselhada e os conselheiros, ou a conselheira, deixou de vê-la por talvez um mês
ou um pouco mais. Passado esse tempo, ela voltou à igreja, veio ao culto. E a conselheira chegou junto dela, como uma boa conselheira que era, e perguntou-lhe, então, o que é que lhe aconteceu? Você deixou de vir ao culto? E quando estava a falar com ela, notou que ela tinha as cabeças dos dedos todas rebentadas, em chaga. Ficou admirada e perguntou, mas o que é que se passa? O que é que está aí nos seus dedos? E ainda ficou mais admirada com a resposta que ela deu. Ela disse, sabe, eu era uma prostituta. E toda a minha vida, desde a minha adolescência, me prostituí. E eu não sabia fazer mais nada. Mas quando aceitei Jesus, eu compreendi que Ele não só me perdoou, mas Ele me exortou a abandonar a vida de pecado. Então, eu não sabia fazer mais nada e comecei a fazer limpeza naquelas escadas antigas de Lisboa. Quem conhece Lisboa na Baixa sabe, todos aqueles vãos de escada enormes. Hein? E ela começou a esfregar com aquela escova. Lembram-se, não havia, naquela altura, não havia aspirador, nem os modernos utensílios de limpeza que temos hoje. E ela começou a esfregar as escadas com a escova, e como não estava habituada, os seus dedos ficaram em chaga. Mas ela disse, eu tenho os meus dedos em chaga, dói-me bastante os meus dedos, mas eu tenho uma alegria profunda na minha alma, porque eu já não vivo a vida de pecado que vivi. Amém? O Senhor perdoou aquela mulher, como nos tem perdoado a nós também. Amém? Quantos dão glória a Deus esta tarde? Porque o Senhor nos perdoou os nossos pecados. Mas Ele perdoou-nos, meus irmãos, para nós não continuarmos no pecado. Para vivermos uma vida de abandono do pecado e sermos fiéis ao Senhor. Ainda sobre aquela mulher, é interessante. Outra história real que aconteceu. Ela disse, um dia eu estava num café, a tomar o meu pequeno almoço, e entrou um antigo cliente que começou a meter-se com ela, e ela levantou-se, olhou nos olhos e disse, essa mulher que tu conheceste já morreu. Aquela que tu vês é uma nova pessoa. Meus irmãos, esta é a obra que Jesus faz na nossa vida. Mas nós só podemos ter essa experiência quando não só confessamos o nosso pecado, mas quando abandonamos a nossa vida de pecado. Amém. Ser uma nova criatura é abandonar a vida de pecado. Podemos falhar, podemos cair, mas quando falhamos e caímos, nós temos recursos para ser restaurados. Temos recursos para sermos perdoados. Temos recursos para alcançar vitória no nome e no poder de Jesus. Aleluia. Temos recursos à nossa disposição. Porque o Deus da nossa salvação, aquele que nos salvou, mas ao mesmo tempo aquele para quem nós falhamos, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Quando nós confessamos e quando nós abandonamos os nossos pecados. Lembram-se de um homem que Jesus curou, um paralítico, junto ao tanque de Betesda? Lembram-se? Jesus foi ao encontro dele, entrando pela porta do gado, lá em Jerusalém, e junto daquele tanque estava uma multidão de doentes, entre eles estava um homem. E Jesus foi direito a ele, perguntou-lhe, tu queres ser curado? Ele disse, eu não posso, não tenho ninguém. Então Jesus curou, restaurou, aquele homem foi curado. Aquele homem que durante 38 anos andou com as costas na cama, a partir daquele momento leva a cama às costas. Que grande diferença, não acham? Uma grande diferença.
estar caído na cama era sinal da sua derrota. Levar a cama às costas era sinal da sua vitória no nome e no poder de Jesus. Mais tarde, diz a Bíblia, Jesus a encontrou no templo. Coisa maravilhosa. Que bom quando temos um encontro com Jesus. Irmãos, esta tarde, cada um de nós possa estar consciente de termos um encontro com Jesus aqui. Jesus está aqui para nós termos um encontro com Ele. Aquele homem teve um encontro com Jesus. E Jesus disse-lhe, olha, já estás curado? Não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Amém. Significa que o problema daquele homem, a raiz do problema, estava no seu pecado. E Jesus restaurou, Jesus salvou, e Jesus exorta-o desta maneira: não continues no pecado, porque o problema que tu tinhas e que foi resolvido pode tornar-se ainda pior. Significa, irmãos, que pode acontecer, não é geral, mas pode acontecer que algum problema que nós tenhamos na nossa vida seja causado pelo pecado. Não significa que todos os problemas que nós temos são causados pelo pecado, mas pode acontecer, amém? A Bíblia admite, a Bíblia esclarece que isso pode acontecer. Irmãos, e só podemos alcançar vitória quando estamos dispostos a confessar o nosso pecado e a abandoná-lo, amém? Para que Deus nos restaure completamente e os nossos problemas sejam resolvidos e nós possamos viver de vitória em vitória, de valor em valor. Amém. Nós vimos duas coisas para as quais eu concluo nesta noite, chamando a vossa atenção. A Bíblia foi escrita para nós não pecarmos. Nós fomos salvos pela graça de Deus para não vivermos no pecado. Amém? Quantos irmãos dão um amém a isto? Os irmãos concordam com isto? Fomos salvos para não viver no pecado. A Bíblia foi escrita para nós não pecarmos. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas a nossa experiência e a própria Bíblia admite que nós podemos pecar. Ainda podemos falhar. Porque ainda não somos perfeitos. E o pecado ainda está, a presença do pecado ainda está em nós. Um dia essa presença vai sair, quando atingirmos a glória com Jesus. Mas enquanto vivermos neste mundo, estamos sujeitos a pecar. Nós não temos luz verde para pecar. Estamos sujeitos a pecar. Mas também a Bíblia nos mostra como é que nós podemos ser perdoados, podemos ser purificados e podemos ser restaurados. Porque pior ainda do que pecar é não saber tratar o nosso pecado. Deus nos ajude, meus irmãos, a termos consciência da necessidade que temos, quando falhamos, quando pecamos, a saber tratar do nosso pecado diante de Deus, para que Ele nos perdoe a culpa do pecado, perdoe-nos, nos purifique da mancha do pecado, e nos restaure completamente. Às vezes nós ouvimos crentes que dizem, bem, ainda esta tarde eu estava falando com alguém, estava dizendo, bem, eu deixei de vir ao culto porque a minha vida não andou para a frente. É uma linguagem popular de alguém que aceitou aqui Jesus, deixou de vir. E o que ela alega é que a minha vida não andou para a frente.
E, meus irmãos, a nossa vida não anda para a frente só por entrarmos aqui. Amém? A nossa vida não anda para a frente só por virmos aqui à frente. A nossa vida não prospera em termos espirituais e até em termos materiais. Não prospera só pelo facto de nós levantarmos o nosso braço para Jesus. Isso não é algo completo. Nós só podemos prosperar, meus irmãos, e alcançar plena vitória quando confessamos os nossos pecados. Quando abandonamos o pecado de vez e procuramos, com a ajuda do Senhor, a sua graça, o seu poder, a ação do Espírito Santo na nossa vida, vivermos uma vida em que abandonamos o pecado para sermos fiéis a Deus. Este lugar é o lugar da presença de Deus. Mas este lugar só por si não resolve o problema do nosso pecado. Ouça outra coisa importante. Os símbolos da ceia do Senhor que nós tomamos, só por si, não resolvem o problema do nosso pecado. O nosso pecado não pode ser resolvido por meio de símbolos. O nosso pecado só é resolvido por meio de uma realidade pessoal e concreta que nós temos com Deus. O povo de Israel, lembram-se? O povo de Israel experimentou uma terrível derrota com os filisteus. Mesmo quando a arca estava no meio deles. O que é que isso nos diz? Eles tinham o símbolo da presença de Deus, mas por causa da sua desobediência, a presença de Deus não estava com eles. Uma coisa é ter o símbolo da presença e outra coisa é ter a presença. Amém? Claro que o símbolo chama a atenção para a presença, mas o símbolo não é tudo. O símbolo não resolve o nosso problema. Nós só resolvemos o nosso problema para termos uma vida agradável a Deus, uma vida próspera, uma vida em que crescemos espiritualmente, quando confessamos o nosso pecado, quando o abandonamos e quando procuramos ser fiéis ao Senhor. Deus nos dê vitória, irmãos. E Deus nos ajuda a compreender esta necessidade que nós temos de saber tratar convenientemente o nosso pecado quando falhamos, quando erramos diante de Deus. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Não, irmãos. O encobrir não resolve o nosso problema. O encobrir acumula problema atrás de problema. Agora, quando confessamos e abandonamos, aí nós alcançamos a misericórdia do Senhor. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Como eu disse aos irmãos, assim como naquele dia Deus enviou o profeta Natan a Davi, quando Davi julgava que o seu problema tinha passado em claro diante de Deus. Eu quero reafirmar aos irmãos e aos amigos, nesta tarde, nenhum problema relacionado com o nosso pecado fica em claro aos olhos de Deus, porque Ele conhece perfeitamente os nossos corações. E Natan, enviado por Deus, disse a Davi que ele precisava tratar do seu pecado. Irmãos, eu não conheço a vossa vida, mas eu sei que Deus conhece a vossa e a minha. Mas também sei uma coisa, é que nesta tarde, aquilo que vos preguei não foi por acaso. Deus enviou esta mensagem para vocês. Amém? E para mim também.
E se nós temos aqui alguns Davis, passa a expressão, ou algumas Davis, percebem? Esta tarde, Deus falou o que falou, Deus disse-vos o que vos disse, porque Deus quer que vocês alcancem a vitória na vossa vida espiritual. Posso ouvir um amém dos irmãos? Deus quer dar-vos vitória. Deus quer perdoar, Deus quer restaurar, Deus quer que os irmãos abandonem essa vida de pecado e comecem uma vida de obediência, de consagração e de vitória no nome e no poder de Jesus. Vamos inclinar nossas cabeças. Quantos quer dizer, pastor, ou quantos precisam dizer? Precisam de tomar esta atitude. Irmãos, não só somente os incrédulos que precisam arrepender-se, confessar e abandonar. Muitas vezes os crentes estão nessas mesmas circunstâncias. Precisam de arrependimento sincero, confissão e abandono do pecado, para poderem ser restaurados convenientemente e alcançarem a vitória que Deus quer que vocês alcancem. Amém. Quantos no lugar onde estão? Quer dizer, pastor, eu preciso de arrepender-me esta tarde. Preciso de confessar o meu pecado. Preciso ser restaurado. Preciso que o justo juiz me purifique da minha iniquidade, daquilo que tem manchado a minha vida. Eu não quero continuar dessa maneira. Eu quero ter vitória no nome e no poder de Jesus. Quantos? Levanta o teu braço em nome de Jesus. Todos nós temos a nossa cabeça inclinada. Levanta o teu braço. Se tu precisas, fica com o teu braço no ar. Ninguém está vendo, irmãos. Todos nós estamos de cabeça inclinada. Nós não temos nada a ver com o problema do outro. Nós temos a ver com o nosso próprio problema. Amém. O problema de cada um é com ele e Deus. Alguém precisa que oremos em vosso favor para que Deus possa esta tarde restaurar e dar vitória. Amém. Eu acredito, irmãos, na restauração de Deus. Amém. Acredito no poder de Deus que restaura, que perdoa, que purifica de toda a nossa iniquidade. Mas para isso, nós não podemos ocultar o nosso pecado. Nós precisamos de confessá-lo e abandoná-lo para alcançar a misericórdia de Deus na nossa vida. Talvez, irmão, tu não tiveste coragem de levantar o teu braço. Não importa, porque isso não é para ser visto. É um ato de decisão tua. Mas mesmo sem levantares o teu braço, agora mesmo diante de Deus, se tu sentes que Deus falou contigo, se tu sentes que há um problema de pecado na tua vida, que está a roubar a tua alegria, a tua paz, que está a causar-te má consciência, que está a interromper a tua comunhão com Deus e está a impedir o teu progresso espiritual, tem coragem, pede perdão a Deus esta tarde. Pede perdão ao Senhor. Pede a Deus que sonde o teu coração. Faz como um salmista. Sonda-me, ó Deus, e vê se em mim há algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Fala com Deus, irmão. Abre o teu coração para Ele. E se tu sentes que com a tua atitude
ou as tuas palavras, tu pecaste contra alguém que está aqui, não vás embora para casa sem primeiro pedir perdão e te reconciliares com o teu irmão. Amém. Eu não sei nada, irmãos. Eu não estou a pregar porque eu sei de algum assunto. Eu estou a pregar porque Deus sabe de qualquer assunto que está na minha vida e na tua vida também. Não é pessoal, porque se eu soubesse que era alguma coisa pessoal, eu não pregaria do púlpito, ia ter com a pessoa. É geral, é para quem Deus conhece e sabe e que precisa ser realmente restaurado e alcançar vitória no nome e no poder de Jesus. Por isso, se tens algum problema, tu sentes que alguém está afetado contigo, com alguma palavra ou alguma atitude, irmão, reconcilia-te agora. Não vais para casa da mesma maneira como entraste. Reconcilia-te, pede perdão, amém, para ser restaurado. Porque enquanto não há perdão e não há purificação, também não há vitória nem progresso espiritual. E o Senhor salvou-nos para nós termos progresso espiritual, amém? O Senhor salvou-nos para nós vivermos, irmãos, de acordo com a sua vontade e a maneira pela qual Ele deseja que nós vivamos em sua santa e adorável presença. Vamos ter mais uns minutos. Fala com Deus, irmão, se tu sentes a tua necessidade. De vez em quando nós precisamos de pedir a Deus uma radiografia espiritual. Foi isto que o salmista compreendeu. Sonda-me, ó Deus, sonda-me e vê, porque o Senhor vê, e vê se em mim há algum caminho mau, alguma coisa que não te agrada, Deus, alguma coisa que estou fazendo ou estou dizendo que está a causar desagrado, tristeza ao coração de Deus, que não merece, irmãos. Ele não merece. Ele é digno da nossa obediência, amém? Ele é digno que nós vivamos de acordo com a sua vontade, porque Ele é um Deus amoroso e maravilhoso para cada um de nós. Deixa Deus sondar a tua vida e sai daqui esta tarde com vitória no nome de Jesus. Às vezes nós andamos, meus irmãos, na azáfama da vida e não paramos o tempo necessário para ficar diante de Deus e deixar que Ele sonde os nossos corações, para que possamos, de acordo com a nossa necessidade, pedir perdão, purificação e graça para abandonar o pecado e viver de acordo com a sua vontade gloriosa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. E sabem, irmãos, tudo isto porque Deus nos ama. Amém. Deus nos ama. Deus não está dizendo estas coisas para cada um de nós, para nos pôr em xeque, mas porque Ele nos ama e quer a nossa vitória. Amém. Quantos podem dar glória a Deus por isso esta tarde? Vamos orar, meus irmãos. Dá a mão ao teu irmão que está ao teu lado. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus que nos ajude, a todos nós, esta tarde. Quem não precisa da ajuda dEle? Quem não precisa do poder dEle, irmãos? Quem não precisa da graça dEle? Amém? Todos nós precisamos.
tanto os que pregam como os que ouvem. Senhor, eu louvo o Teu nome pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu grande amor para conosco, Senhor. Pelo Teu cuidado extremo. Pois Tu não queres que nós vivamos em derrota. Tu não queres que nós vivamos, Senhor, privados de termos progresso espiritual na nossa vida. Tu desejas restaurar. Tu desejas perdoar, purificar, Senhor. Tu desejas, aleluia, levantar-nos quando caímos. Termos vitória quando somos derrotados. Enveredarmos pelo caminho certo quando erramos no Teu santo e maravilhoso caminho. Por isso opera, Deus. Dá vitória ao Teu povo. Traz vitória à nossa vida, a cada um de nós, Senhor, para vivermos uma vida de abandono do pecado. Aleluia, amém. Tu estás tendo um encontro conosco esta tarde, como tiveste com aquele homem que foi curado, o paralítico lá de Betesda, e nos estás dizendo para não vivermos mais no pecado, para que não nos suceda algo pior ainda. Ajuda-nos, Senhor, e dá-nos vitória. Eu te agradeço no Teu nome e para a Tua glória. Amém.